A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos todos vocês. Fique à vontade, você está no canal Falando de Jesus. Gente, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Desde já eu te peço, fique nesse vídeo até o final, porque Deus vai falar com você de forma maravilhosa. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus, você que ama o Senhor, com certeza você vai amar os conhecimentos que a palavra do Senhor te dará através dessa pregação hoje. Gente, você que não é inscrito no canal ainda, eu quero te pedir, se inscreva nesse canal, dê seu comentário no final do vídeo, o que você achou da pregação, e também ative o sininho de notificação para que você seja notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Esse é o canal Falando de Jesus, e eu sou o pastor Leandro Dias, e vamos pro vídeo, né? Sem mais delongas, glória a Deus. O Senhor me deu uma palavra que está no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, que diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, olha esse texto para você ver, olha esse texto para vocês verem. Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ide, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viveram eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, os meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Irmãos, esse texto aqui, ele é um texto exortativo. Quando você lê esse texto, você entende que Deus está chamando a atenção do seu povo. Chamando a atenção de um povo que está em rebelião, que está vivendo longe, bem longe da vontade do Senhor. E Deus levanta um profeta, e eu vejo aqui nesse texto tanto uma exortação, mas essa exortação me faz entender que há um ato de amor da parte de Deus para com o seu povo. Eu consigo entender nessa exortação aqui o amor de Deus para com o povo seu, mesmo esse povo sendo desobediente. O povo de Israel foi um povo que viveu milagres extraordinários da parte do Senhor. Quando nós estudamos a história daquele povo, daquela nação, quando nós observamos o que eles passaram no Egito, né, os seus pais, escravizados pelaquela nação, eles viveram 400 anos de muito sofrimento, humilhação, terrível desgosto na vida, trabalho forçado, humilhação de todas as maneiras, de todos os jeitos que um ser humano possa passar. O povo de Israel passou, mas Deus os libertou com mão forte. Deus os libertou, Deus deu para eles uma terra abençoada, tirou eles da escravidão. Mas exigiram deles algo simples: obediência. Obediência aos mandamentos do Senhor. Obediência aos seus mandamentos. Viver uma vida conforme a vontade de Deus. Uma vida digna, uma vida de amor, uma vida de retidão, sabe? Deus o havia libertado. Deus havia libertado aquele povo, Deus havia tirado eles da escravidão, Deus apenas pedia obediência à sua palavra. Mas no decurso da história, no decorrer do caminho, o que esse povo faz? Esse povo se afasta de Deus. Em diversos momentos da história, Israel abandona Deus. Israel troca Deus pelos deuses falsos dos seus vizinhos, das nações vizinhas. Israel abandona o Senhor.
E nesse momento aqui, Deus usa o profeta Zacarias em um momento da história de Israel para chamar a atenção por desobediência. Mas você sabe uma coisa interessante que esse texto me mostra aqui? É que mesmo esse povo em obediência, o Senhor está dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 3, parte B, tornai para mim, diz o Senhor, porque eles haviam se afastado. Eles haviam se afastado de Deus. E sabe o que Deus fala? Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu vejo aqui? O amor de Deus e a porta sempre aberta para os seus filhos. Nós vivemos em um tempo da história em que o homem tem se afastado de Deus, mesmo aqueles que se diz cristão, que se diz conhecer as Sagradas Escrituras, têm se afastado de Deus. Não, talvez você pode questionar e dizer, mas como assim? Se você perguntar para um cristão, ele vai dizer assim, eu não me afastei de Deus porque eu creio que Deus é o único caminho, está na minha vida, eu estou com Ele. Mas quando você olha os princípios e mandamentos do Senhor, quando você olha os ensinamentos da Bíblia, você vai ver que aquela pessoa que diz não ter se afastado de Deus, que diz amar a Deus, não estão vivendo os princípios do Senhor, não estão vivendo os mandamentos da santa palavra do Senhor. Se afastou sem saber. Estão afastados de Deus sem saber que estão afastados. Muitos estão na igreja afastados do caminho do Senhor. Porque o que é viver no caminho do Senhor? O que é viver em Deus? É viver os ensinamentos da sua palavra. É viver conforme o que a palavra ensina, em conformidade com a palavra. É a palavra que é o nosso guia. Eu posso dizer que estou em Cristo, mas viver do meu modo, do meu jeito, de como eu acho que eu devo viver ou me importar, e não se importar com o que está escrito. Eu posso me enganar achando que estou vivendo em Deus, mas se eu não estou vivendo os princípios da palavra, eu estou longe, eu estou afastado de Deus. Porque a palavra do Senhor, ele falando para Jeremias, ele diz o seguinte, eu velo, Jeremias, para cumprir a minha palavra. Sabe? O Senhor em muitos textos diz o seguinte, medite na minha palavra, como ele fala para Josué, quando assume ali a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés, uma das ordenanças do Senhor é o seguinte, medite na minha palavra de dia e de noite, e dela não se afaste. Enquanto o ser humano está na palavra de Deus, enquanto o ser humano vive os princípios de Deus, eles estão em Deus. Mas quando o ser humano se afasta da palavra de Deus, mesmo ele sem saber, ele se afastou de Deus. Sabe, ele se afastou do Senhor. Mas nesse texto aqui, há uma porta aberta. Eu vejo sempre uma porta aberta sendo demonstrada neste texto. Nesse texto aqui eu vejo o amor de Deus. Nesse texto aqui eu vejo quão o Senhor age em favor do seu povo. Sabe por quê? Porque Deus, aleluia Jesus, ele, nesse texto aqui, ele deixa claro que se o povo se achegar nele, se o povo se achegar a ele novamente, ele vai se achegar ao povo de volta. Aleluia, Jesus. Se o povo se achegar a ele, ele vai se achegar de volta. Ou seja, ele não vai colocar barreira. Ele não vai colocar barreira. Olha que coisa interessante. Não haverá barreira, não haverá dificuldade. É isso que eu quero dizer, não haverá dificuldade. Sabe? Não haverá dificuldade. No momento em que o homem decide, não, hoje eu quero retornar para o Senhor. Hoje eu quero dedicar minha vida a Deus. Não vai ter uma dificuldade de Deus pensar assim, será que eu quero ele de volta? Não, eu vou dificultar. Não vai ter isso não. Sabe o que vai acontecer? Os braços do Pai estarão abertos para receber de volta. Lembra da parábola do filho pródigo que Jesus conta lá no Evangelho de Lucas? Jesus fala de um filho que decidiu um dia que ele queria a sua herança de qualquer maneira. Queria sair da casa do pai, queria viver do seu jeito com a sua herança. Foi embora, o pai muito bem. Nenhum filho tem direito à herança de pai vivo, não é verdade?
Mas esse filho reclamou a sua herança antes da morte do seu pai. E ali o pai, com certeza, com muita tristeza no coração, com muita tristeza, pega a sua herança, pega o que seria a herança após a morte e dá àquele filho, seu filho mais novo, né? Ele pega aquela herança do pai e vai embora. Abandona a casa do pai e vai viver o seu bel prazer. Pega todo o dinheiro que o pai entrega e gasta com as meretrizes, prostituta, vive uma vida regalada, sem pensar no amanhã. O tempo passa, o dinheiro acaba, e o que acontece? O que acontece é que aquele filho, ele se pega sem dinheiro, sozinho no mundo, sem dinheiro nem para comer. Sabe o que acontece, amados? Aquele homem passa a cuidar de porcos e desejar comer a lavagem que era servida aos porcos. E uma coisa interessante é que um judeu ele não toca em porco, porque para o judeu um porco é considerado impuro. E Jesus conta na parábola que aquele homem, ao se afastar do seu pai, ele desce a posição mais baixa que um judeu pode descer, um ser humano pode descer, é cuidar de porco. Porque um judeu cuidando de porco é algo extremamente impuro para ele e é uma humilhação muito grande. E ainda mais desejar comer a comida dos porcos. Foi o que sobrou para aquele homem que se afastou do seu pai, se afastou da sua casa. É uma parábola. Aquele pai simboliza Deus. E aquele homem, aquele filho que pede a sua herança e vai embora, simboliza os servos do Senhor, que muitas vezes fazem isso. Sai da presença de Deus e vai embora. Pegam as bênçãos que o Senhor deu na igreja e vão embora para o mundo, viver da sua maneira, do seu jeito. Então, o que acontece? Jesus continua a parábola dizendo que um dia esse homem se arrepende. Ele se vê assim naquela situação e fala o seguinte: nossa, na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu. Eu vou pedir que ele me aceite de volta, nem que seja como um dos seus empregados. Aquele homem toma essa decisão e volta para a casa do pai. Quando o pai vê o seu filho vindo a longe, olha que o filho se arrepende e retorna e pensa que o pai vai punir pelo que ele fez ou vai rejeitá-lo. Ele vem com a atitude de pedir ao pai para ser um empregado do pai. Mas quando o pai vê o filho vindo, sabe o que o pai faz na parábola de Jesus? Ele manda comprar um anel. Ele manda matar a melhor bezerra que havia na sua fazenda. E quando o filho chega, ele faz uma festa e chama todos os vizinhos, todos os seus servos, todos os seus amigos e festeja porque o filho dele retornou para a sua casa. Ou seja, ele recebe de braços abertos. Sabe quem é esse pai? Esse pai é Deus. Talvez você está vendo este vídeo agora e está afastado do caminho do Senhor. Você, por algum motivo, passou alguma tristeza na vida, uma decepção e se afastou de Deus. Mas eu quero te pedir uma coisa neste momento. Lembra desta parábola. Entenda uma coisa. Deus estará sempre de braços abertos para te receber. E Deus nunca te decepcionou. O homem pode ter te decepcionado. Mas Deus, jamais você pode dizer, Deus me decepcionou. Porque Ele não decepciona. Porque Ele estará sempre pronto para te ajudar e para te abençoar. Então Deus usa Zacarias nesse texto para dizer ao povo de Israel: se vocês se achegarem a mim, eu me achegarei a vocês. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele faz de tudo para abençoar o ser humano. Deus ele faz de tudo para ajudar o homem, mas o homem na sua ignorância se afasta de Deus para viver os desejos da carne, para viver este mundo de acordo com o que eles acham que isso aqui é certo. Pode até ter momentos de prazer, não vou dizer que não tem. A pessoa que quer viver neste mundo tem muito prazer para a carne nesse mundo.
Mas eu quero lembrar a todos que estão vendo este vídeo de uma coisa: esta vida ela é passageira. Esta vida ela é passageira. Salomão diz que lembra de uma coisa: tudo que o homem faz, um dia prestará conta a Deus. Um dia nós iremos prestar conta ao Senhor. Um dia nós chegaremos e nos assentaremos diante do juiz eterno. E todas as nossas obras e ações, palavras e pensamentos, a Bíblia diz que serão julgadas por Deus. As nossas ações, os nossos atos, tanto de bondade como de ruindade. Tanto atos louváveis como atos deploráveis. Todos serão julgados pelo Senhor. Não tem esse que poderão fugir desse julgamento, sabe? Não existe possibilidade de se esquivar desse julgamento. Um dia nós estaremos cara a cara diante de Deus. Uns demorarão, né, ao sair dessa terra, outros sairão mais rápido. Mas um dia todos nos chegaremos diante do juiz eterno. Agora eu quero lembrar uma coisa: enquanto estivermos nessa terra, haverá sempre uma oportunidade. Só tem um meio do homem fechar a porta da graça para ele. Você sabia? Existe um meio. Quando ele peca contra o Espírito Santo. É o único meio do homem não ter direito mais à salvação. É quando ele comete o pecado imperdoável. Há 2 pecados na Bíblia que Deus não perdoa. É cometer um pecado contra o Espírito Santo. É o fato de você dizer que ele não, por exemplo, o Senhor faz o Espírito Santo opera uma obra na vida de uma pessoa e você atribui essa obra a Satanás. A pessoa atribui essa obra a Satanás, essa pessoa não tem direito à salvação mais. Ou Satanás faz uma obra e essa pessoa atribui essa obra ao Espírito Santo, ou blasfema contra o Espírito Santo, o pecado é chamado pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então esse pecado não tem perdão. Ou quando o homem mata a si mesmo. Se o homem tirar a própria vida, ele não tem direito à salvação. Todos que se mataram não herdaram a salvação. Você pode até que está vendo esse vídeo achar chocante o que eu estou falando, porque nós sabemos de inúmeras pessoas que se mataram, né? Quantas pessoas se matam todos os dias na face da terra? Se mata por falta de Deus. Essas pessoas não herdarão salvação, segundo a palavra do Senhor, porque assassino não entra no céu, a não ser que ele se arrepende. E a pessoa que se mata, ele é um assassino, o seu próprio assassino. Ele não tem como se arrepender, porque não há arrependimento após a morte. O arrependimento só pode se acontecer antes da morte. Então, com tudo isso aí, eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte: há uma oportunidade dada por Deus todos os dias ao ser humano de se retornar para Ele e viver com Ele uma vida digna, abençoada, uma vida espiritual maravilhosa. Mas isso depende do querer do homem. Se você quiser hoje, você pode viver uma vida feliz diante do Senhor. Você pode viver uma vida espiritual abençoada no Senhor. Você pode viver o melhor de Deus na sua vida. Mas você precisa querer. Então que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. E que você se inscreva nesse canal se você não for inscrito. E que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação. Se inscreva nesse canal, viu? Deus abençoe e muito obrigado em nome de Jesus.